Olá, meu povo, como estão vocês? Hoje a gente vai continuar cinemática vetorial e o assunto é composição de movimentos. O que é isso, professor? Movimento resultante. Vamos ver que situação interessante aqui. Opa, já tem uma coisa arriscada aqui que eu não apaguei. Vamos ver a seguinte situação. Imagine aqui um barquinho. Esse barco está num rio. Esse rio aqui, ó, a velocidade da correnteza dele, chamar aqui velocidade da correnteza, eu vou dizer que é 0, certo? E aqui eu vou dizer que a velocidade da correnteza do rio, ela é de 3 km por hora. O barquinho, ele tem uma velocidade aqui vou chamar velocidade do barco, de 10 km por hora. E aqui eu vou dizer que ele tem uma velocidade também de 10 km por hora. Mas espera aí, professor, como assim 10 km por hora em relação ao quê? Essa velocidade do barco é a chamada velocidade relativa. Por que velocidade relativa? Ela está em relação ao rio, que pode ter correnteza ou não. Se a gente tiver aqui correnteza, se a gente não tiver correnteza, a velocidade em relação às margens, ó, em relação a essa montanha aqui, a esse referencial, chamar essa montanha aqui, ó, de referencial, a velocidade em relação a esse referencial vai ser de 10 km por hora, concordam comigo? O rio está parado, é uma lagoa, imagine uma lagoa aqui bem paradinha, e o barco vai se movendo com 10 km por hora em relação às margens e em relação à montanha que está aqui fora. No entanto, nesse caso aqui, ó, a velocidade do nosso barquinho é de 10 km por hora em relação à correnteza. Ou melhor, em relação ao rio. Mas o rio tem correnteza. E aí, qual vai ser a velocidade relativa? Qual vai ser a velocidade resultante, melhor dizendo, em relação à montanha, ao referencial externo? Vai ser o somatório. Se eu tenho um barco que em relação ao rio tem 10 km por hora, mas agora o rio passa a ter correnteza, a minha velocidade resultante, vai ser o somatório da velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Concordam comigo? Ó, velocidade resultante aqui vai ser 10 mais 3, 13 km por hora, e a velocidade resultante aqui vai ser de 10 km por hora. Velocidade resultante a gente está analisando em relação a quê, galera? O referencial externo. Em relação a essa montanha aqui, a velocidade resultante vai ser de 10, sem correnteza, e aqui embaixo 13 com correnteza. Muito bem, agora vamos dar nome aos bois, né? Vamos falar agora mais tecnicamente. Vamos usar a terminologia correta. Vou trocar aqui de cor. Essa velocidade do barco aí, ó, a gente chama de velocidade relativa. A velocidade do barco, que a gente chamou aí velocidade do barco, a gente chama de velocidade relativa. A velocidade da correnteza, a gente chama de velocidade de arrasto. E a velocidade resultante é exatamente o somatório entre a velocidade relativa e a velocidade de arrasto. Não é legal isso? Deixa eu escrever aqui para vocês, para ficar na anotação. Beleza? Tá aqui tudo anotadinho agora para vocês. Velocidade de arrastamento, tá certo? Ou arrasto, tanto faz. Então, galera, a gente vai perceber que existem muitas situações que o pessoal que trabalha com marinha, né, com barco, tem que fazer um determinado cálculo para poder saber o deslocamento, o intervalo de tempo que vai levar. Vamos encarar um problema prático aqui, que é quando você vai atravessar o rio, não dessa maneira aqui, né? A gente está andando ao longo do rio, longitudinalmente aqui, ó, paralelo às margens. Só que às vezes o cara quer atravessar o barco, né, fazendo um ângulo de 90 graus com a correnteza, querendo ir exatamente para o lado oposto da margem do rio. E aí, como é que a gente vai fazer essas contas? Então vamos lá. Velocidade resultante, mais uma vez,
é o somatório entre a velocidade relativa, porque velocidade relativa mesmo, professor, ela é relativa ao rio. Ela é relativa a essa massa fluida aqui. Ó. Em relação ao rio, a velocidade do barco é 10. Em relação ao rio, a velocidade do barco é 10. Mas em relação à montanha, eu tenho que considerar se tem correnteza ou não. Tranquilo? O que diz o princípio de Galileu? A duração de um movimento relativo independe do movimento de arrastamento que ocorre simultaneamente. A duração de um movimento relativo independe do movimento de arrastamento que ocorre simultaneamente. Vamos fazer um exercício que isso aqui vai ficar muito claro. Olha só, um barco desloca-se nas águas de um rio de margens paralelas, né? Deixa eu corrigir isso aqui. Cuja correnteza tem velocidade de módulo 5 metros por segundo em relação às margens. A velocidade própria do barco, ó, que é a velocidade o quê? O que é essa velocidade própria aqui? Ó? Que ele diz de 15 metros por segundo. É a velocidade relativa, minha gente. É a velocidade do barco em relação à água. Determine o módulo da velocidade resultante do barco nas seguintes situações. O barco desce o rio. O que é descer o rio? Descer o rio é ir a favor da correnteza. Velocidade do barco. Aqui eu tenho a velocidade da correnteza e eu vou ter a velocidade resultante. Galera, eu vou colocar aqui para vocês a fórmula geral, porque serve para tudo, né? Você tem esses problemas aí de avião em relação a correntes de vento, né? Em relação ao vento. Avião que vai contra o vento é a mesma coisa de contra a correnteza. Tem um problema que criança gosta muito de fazer em escada rolante, né? A escada rolante está lá com o movimento como se fosse uma correnteza. E aí a criança geralmente gosta de correr subindo e descendo, indo a favor do deslocamento da escada rolante e indo contra. Tá aí outro exemplo do dia a dia. Vamos anotar aqui a fórmula geral. Velocidade resultante, a soma vetorial. É a soma da velocidade resultante, né? Opa, resultante aqui. Ixi, resultante. Velocidade resultante é a soma da velocidade relativa mais a velocidade de arrasto ou de arrastamento. Aí quem vai ser cada um aí, ó? Velocidade resultante é o que ele quer saber na questão. Velocidade resultante. A velocidade relativa é a velocidade do barco em relação à água, né? Velocidade em relação à água. E a velocidade de arrasto é a velocidade da correnteza. Às vezes é bom estar colocando essas letrinhas aqui, V de R, VB, para não ter que escrever resultante, relativo e de arrasto. Tá bom? Então, ó, a velocidade resultante em relação às margens, ou em relação à montanha, lá na questão anterior, vai ser a velocidade do barco, que é de 15, mais a velocidade da correnteza, que é de 5 metros por segundo. Resposta: 15 metros por segundo. Tranquilo demais, não é não? Aí agora vem a pergunta: qual é o módulo da velocidade resultante quando o barco sobe o rio? Subir o rio quer dizer ir contra a correnteza. Olha só agora para onde está apontando a velocidade. Isso aqui, pessoal, é representação vetorial, tá? A velocidade do barco, ó, aponta agora no sentido oposto ao da correnteza. Vê que legal? E aí, como é que a gente vai fazer agora? Quem vai ser a minha velocidade resultante, pessoal? Velocidade resultante vai continuar sendo a soma vetorial aqui, ó. Só que agora eu tenho vetores em sentidos opostos, concordam comigo? Então, ó, velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Já estou passando aqui para a notação algébrica, tá bom? Ficou claro isso aqui? Que a velocidade resultante vai ser a do barco. Quem ganha? Se a correnteza fosse 15 e o barco tivesse velocidade 5, aí quem ganharia era a correnteza, né? Arrastaria ele. Apontaria para a direita o vetor resultante. Como o barco tem módulo maior, o valor da velocidade dele, então velocidade resultante vai ser de 15 menos 5. Resposta: 10 metros por segundo. Não é fácil isso, galera? Tranquilo demais, não é não? Agora a letra C. Ó. O barco atravessa o rio mantendo seu eixo sempre numa direção perpendicular às margens. Olha só que legal.
Ele sai aqui de um ponto A. Ele sai de um ponto A. Imagine que ele queira atingir aqui um ponto B. Isso só vai acontecer, né? Apontando o barco dessa maneira aqui. Isso só vai acontecer, galera, se não tiver correnteza. Se você não tiver correnteza aqui, ele apontar aqui a proa, né, do barco, né, a parte da frente, né, em direção à margem oposta, ele vai conseguir chegar exatamente do jeito que ele está aqui. Ó. Só que ele fazendo isso, que eu vou chamar aqui, ó, de velocidade do barco, ele fazendo isso aqui, o que é que está acontecendo, galera? Existe o quê? Diga aí para mim o que é que existe? A correnteza, não é verdade? Não existe a correnteza, então você vai ter aqui a velocidade da correnteza. Imagine que a intenção dele era chegar no ponto B. Olha só o que é que vai acontecer. A resultante dessa soma vetorial aqui. Veja que interessante, né, minha gente? A gente estudou cinemática escalar e a gente não dava a notação devida vetorial à velocidade. A gente só dava a notação escalar. Vejam agora o quanto que é importante a notação de vetor aplicada para a velocidade. A gente tem aí um somatório de velocidades, ó. A velocidade do barco, que é a velocidade relativa às águas, a velocidade da correnteza e a gente vai ter a velocidade resultante. A gente vai ter aqui a velocidade resultante. Eu vou já economizar. Mais uma vez, velocidade resultante é a soma da velocidade relativa com a velocidade de arrastamento. A velocidade resultante é essa VR aqui, a velocidade relativa é VB e a velocidade de arrastamento é a velocidade da correnteza. E aí, como eu tenho uma soma vetorial e aqui eu tenho dois vetores perpendiculares, eu devo usar o teorema de Pitágoras, né? Vai ser a mesma coisa, ó, VR vai ser igual a VB mais VC. Só que os vetores não são perpendiculares. Se os vetores são perpendiculares, eu devo usar o teorema de Pitágoras para encontrar o módulo de VR. Portanto, VR ao quadrado vai ser igual a VB ao quadrado mais VC ao quadrado. Não entendeu isso aqui? Cara, isso aqui é a soma vetorial. Soma vetorial é a notação genérica que a gente tem. Quando a gente vai descobrir o módulo do vetor, a gente tem que se adaptar à geometria. Então, a geometria formada aqui foi exatamente um triângulo retângulo. E, portanto, VR vai ser a raiz quadrada de VB. Quem é VB? Qual é a velocidade do barco? Vou voltar aqui, ó. 15 metros por segundo e a velocidade da correnteza é 5. Então, 15 ao quadrado mais 5 ao quadrado vai dar 250. 15 ao quadrado dá 225, mais 25 vai dar 250. Raiz de 250 dá aproximadamente 15,81 metros por segundo. Essa aí é a velocidade resultante do barco. E ele vai atingir, obviamente, a margem oposta no ponto C. Então, se ele tinha a intenção de sair do ponto A para chegar no ponto B, isso não vai acontecer por causa da velocidade da correnteza. Tranquilo? Então, o barco, para ele atingir o ponto B, que é a pergunta da letra D, ele vai ter que fazer uma leve inclinação aqui. Ó. Olha aí o que diz a letra B. O barco atravessa o rio atingindo a margem oposta num ponto exatamente em frente ao ponto de partida. Certo? Tem uma praia muito bonita que eu sugiro ir. Uma praia na ilha de Itamaracá. Tem a ilha de Itamaracá e depois tem uma ilhota chamada Coroa do Avião. Em Pernambuco. Quem puder fazer uma visita lá vai ver exatamente isso. Ó. As lanchas, tem umas lanchas que atravessam da margem da ilha de Itamaracá para a margem da ilha da Coroa do Avião. E tem uma correnteza normalmente muito forte. Você vê que os barcos eles têm que, para sair de uma margem, chegar do outro lado oposto,
que tem uns barezinhos do lado oposto, ele tem que fazer uma inclinação. É bem notório isso. Então vamos fazer agora. O interesse desse barco é sair daqui e ir para um posto, ir para um ponto, tá certo? Exatamente em frente ao ponto de partida. Ele quer aqui sair de A e chegar em B, só que ele vai ter que apontar a velocidade dele, ó, aqui, ó, para C, certo? Deixa eu colocar aqui um segmento maior. Ele vai ter que apontar aqui para um ponto C. O que é isso aqui, galera? A velocidade própria do barco em relação às águas. Não é isso? Que eu vou chamar mais uma vez de VB. Posso chamar de VB, né? Velocidade relativa. Aqui eu vou ter a velocidade da correnteza. Aqui eu vou ter a velocidade da correnteza. Deixa eu puxar esse vetor para cá para ficar uma geometria mais bonitinha. Velocidade da correnteza vai estar aqui. Aqui eu tenho a velocidade da correnteza e aqui eu tenho a minha velocidade resultante. Tá bom? Velocidade resultante e aqui a velocidade da correnteza. Isso aqui forma um ângulo de 90 graus. E agora, mesmo procedimento, ó, VR, velocidade resultante, vai ser a soma de VB e VC. Tranquilo? Aí vejam só, se eu pegar esse vetor aqui e encaixar aqui, ó, eu vou ter um triângulo retângulo, cuja hipotenusa agora é VB, diferente do problema anterior. A velocidade resultante, a hipotenusa era a velocidade resultante. Agora a hipotenusa é VB. Eu vou desenhar aqui para vocês. Certo? Então, ó, VB, que é essa hipotenusa aí. Aqui eu tenho o vetor VB, que é a velocidade do barco. Aqui é 90 graus. A velocidade da correnteza está apontando para cá, ó, V de C. E aqui eu tenho velocidade resultante. Tranquilo? Então, analisando o triângulo retângulo aqui, ó, eu peguei esse VC e encaixei aqui para a gente formar um polígono para trabalhar com a geometria, né? Com a trigonometria. Então, ó, VB ao quadrado, minha gente, que é a hipotenusa, vai ser VC ao quadrado mais VR ao quadrado. Certo? E aí ele quer saber quem é VR ao quadrado, ó, quem é a velocidade resultante. Então vai ser, ó, VB VC ao quadrado menos VB ao quadrado. Tá bom? Quem é VC? Velocidade da correnteza. Certo, tem um erro aqui. Aqui, ó. Vamos voltar, né? Aqui é V, ó, VR tá aqui, né? Passei VC para lá subtraindo, então é VB menos VC. Aí vai ser raiz quadrada de 15 ao quadrado menos 5 ao quadrado, seguindo a sequência aí, velocidade do barco e velocidade da correnteza. E aí eu vou ter 225 menos 25, que vai dar 200. E raiz de 200 é 1,15 aproximadamente. 1,15 metros por segundo. Facinho demais, né? Então, voltando lá, o barco, quando ele quer chegar do lado oposto, exatamente no ponto oposto, ele tem que fazer uma inclinação aqui com a polpa dele. Botar o motor para funcionar aqui nessa direção e sentido. Um homem rema um barco com velocidade de 5 km por hora na ausência de correnteza. Então, quando ele diz isso, quando ele diz que o cara está remando o barco na ausência de correnteza, é porque ele está dizendo que isso é a velocidade relativa. Porque se tiver correnteza, a velocidade já vai ser outra em relação às margens, né? Então, a velocidade relativa é de 5 km por hora. Na ausência da correnteza, quanto tempo ele gasta para remar 3 km rio abaixo e voltar ao ponto de partida num dia em que a velocidade da correnteza é de 1 km por hora? Como é que vai funcionar isso aí? Vejam só. Imagine aqui o rio.
às margens do rio. Esse barco ele vai descer o rio, chamar aqui VB. A correnteza aponta, digamos, da esquerda para a direita, fica à vontade, velocidade da correnteza. Ele vai sair desse ponto aqui, chamar aqui de A e de B. A distância de um ponto ao outro aqui é de 3 km. E depois ele volta, não é isso? Com a mesma velocidade relativa à margem, às águas, que é de 5 km por hora, com a correnteza apontando no sentido oposto. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Olha só, rio abaixo é ir a favor da correnteza. Então, ó, quem é a velocidade resultante? Vai ser VB mais VC, que é 5 mais 1, vai dar 6 km por hora, não é verdade? 6 km por hora. Ora, como velocidade é a distância dividido pelo intervalo de tempo, que eu vou chamar aqui de ΔT1, então ΔT1, que é o primeiro tempo para ir do ponto A para B, quando ele desce o rio, né, ele diz na questão, é para ele descer e depois voltar, descer e subir o rio. Obviamente ele vai ter mais dificuldade quando ele voltar, né? Vai contra a correnteza, então a distância é 3 e a velocidade é 6. Fiz rápido aqui, né? Passei o ΔT para lá e passei o V resultante para baixo. ΔT é D sobre V resultante. Distância 3, velocidade resultante 6. 3 dividido por 6, 0,5 hora, meia hora. Rio acima, como é que vai ser? Velocidade resultante vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Ele não está indo para cá, ó. Rio acima, ele está agora voltando do ponto B para o ponto A. Eu vou ter uma velocidade de 5 menos 1, que vai dar 4 km por hora. E o mesmo esquema, o meu ΔT2, que vai ser o tempo agora de subida, né? Eu chamei ΔT o tempo de descida e o tempo de subida, entre aspas, né? Isso aqui é entre aspas. Rio abaixo e rio acima, que ninguém está subindo e descendo, né? O movimento está na horizontal. Então, ΔT2 vai ser mesmo esquema, a distância que é a mesma, né? 3, ele desce 3 e sobe 3, só que agora a velocidade é 4. Isso dá 0,75 horas. Então, ó, pergunta da questão, ó, quanto tempo ele gasta para remar rio abaixo e depois voltar? Tempo total, ΔT total vai ser ΔT1 mais ΔT2, ou seja, meia hora mais 0,75 hora, gastou mais tempo para subir, 1,25 horas. 1,25 horas. Então a resposta é a letra A, e facinho, né, minha gente? Um avião, PUC, Pontifícia Universidade Católica, um avião em voo horizontal voa a favor do vento com velocidade de 180 km por hora. Vamos dizer aqui, velocidade do avião aqui, 180 km por hora. E a velocidade do vento, ele está a favor do vento, ó. Vou chamar aqui V de V. V do vento. Só que tem um detalhe, né? Temos aqui a velocidade do avião. Deixa eu apagar isso. Eita. Vou chamar aqui de velocidade do avião. E aqui a velocidade do vento. Ele está indo a favor. E aqui a velocidade do avião. Droga. Velocidade do avião aqui está indo contrária à velocidade do vento. Tá bom? O desenho é aleatório. Você faz aí como você quiser. Eu estou querendo dizer que o avião aqui, mesmo esquema da correnteza. O vento está soprando aqui da esquerda para a direita. E aí ele está indo a favor do vento. Obviamente vai ser mais fácil isso. Vai gastar menos combustível, né? E se quiser manter a mesma velocidade de ida e de volta. E agora o avião vai contra o vento. Beleza? Então, quando ele está a favor do vento, e a favor do vento, minha gente, velocidade resultante vai ser velocidade do avião mais velocidade do vento.
Nesse caso aí, ó, V de A mais V de V é 180 km por hora. E quando ele está indo contra o vento, a velocidade resultante agora vai ser a velocidade do avião menos a velocidade do vento. Ou seja, V de A menos V de V é 150 km por hora. Sabendo-se que o vento e o módulo da velocidade do avião em relação ao ar permanecem constantes, o módulo da velocidade do avião e do vento durante o voo são respectivamente. Então tu tem aí um sistema de equação, né? Tu vai ter aí um sistema de equação onde V de A, deixa eu trocar de cores aqui. Deixar o negócio coloridinho. Ó, V de A mais V de V é 180 e V de A menos V de V é 150. Acabou-se. Né? A gente vai resolver o sisteminha aqui, ó. Como é que eu posso resolver esse sistema? O método mais fácil aqui não é pela substituição, é pela soma. Ó. Se eu somar primeiro membro com primeiro membro, segundo membro com segundo membro, vai dar quanto? V de A com V de A vai dar 2V de A. V de V com menos V de V dá 0. E 180 com 150 dá 330. Quem é V de A? Diga aí pra mim. Diga aí quem é V de A. 330 dividido por 2 vai dar 165 km por hora. Isso aqui é a velocidade do avião. Tá beleza? Como é que eu faço para descobrir a velocidade do vento? É só substituir. Dá para fazer aqui de cabeça, né, galera? Ó, velocidade do avião é 165, subtraído de um número deu 150. Quem é esse número? Mas vamos lá, vamos substituir, né? V de A 165, V de V é a velocidade do vento, isso tudo é igual a 150. Não é assim? Eu poderia ter substituído nessa aqui em cima, dá mais fácil. 150 menos 115, menos 165 menos 150 vai dar 15 km por hora. Essa é a velocidade do vento. Vê que legal? Velocidade do avião, se não tivesse vento, tivesse o ar paradinho, 165 km por hora. Como tem vento a favor, ele ganha na ida, né? Fica 180 em relação ao solo, ao chão. E na volta ele perde e fica 150. Então a resposta, minha gente, letra A. Fácil demais. E para finalizar a questão da FEI, vixe, olha o nome da universidade, FEI, esse bicho é feio demais. Um barco atravessa um rio seguindo a menor distância entre as margens que são paralelas. Sabendo que a largura do rio é 2 km, que a travessia é feita em 15 minutos e que a velocidade da correnteza é 6 km por hora, podemos afirmar que a velocidade do barco em relação à água é... E aí? Vamos lá. Então vamos lá, vou desenhar aqui para vocês. Então, mesmo esquema, né, galera? Tá aqui o barquinho. Vou pegar aqui uma cor verde. Ixi, isso aqui tá muito... Esse verde aqui que já tá regulado. Então vamos lá. O barquinho da gente, ele quer chegar aqui, ó. Ele quer sair daqui do ponto A e quer atingir exatamente esse pontinho B aqui. E para isso o que é que ele vai ter que fazer? Aquela historinha lá que a gente fez, ó. A velocidade do barco vai ter que apontar aqui para um ponto C. Aqui eu tenho a velocidade da correnteza. E aqui eu tenho a resultante. Ele já dá aqui a velocidade da correnteza. Ó. V de C é 6 km por hora. E ele fala que o rio tendo uma largura de 2 km, o rio tendo uma largura aqui, uma distância D de 2 km, leva-se 15 minutos para ele atravessar. Então eu posso calcular já a velocidade resultante. Porque ele pede a velocidade do barco em relação à água, que é a velocidade relativa. O que ele quer, na verdade, é a velocidade relativa.
É a velocidade do barco em relação a essa daqui, ó, que eu vou chamar de VB, que eu já chamei de VB. Tá bom? Então vamos lá, ó, preste atenção. Quem é VR? 2 km ele andou nessa direção aqui, perpendicular às margens, e isso tudo demorou 15 minutos. Então, ó, velocidade resultante, nesse caso, vai ser a distância pelo intervalo de tempo. Ele andou 2 km, galera, 2 km em 15 minutos. Só que aí não está de acordo com o que ele quer, né? Quilômetros por hora aqui as respostas. Então, ó, 2 km dividido por 15 minutos, 15 minutos dividido por 60, vai dar 1/4. 1/4 de hora. Dividindo 2 por 1/4 vai dar quanto? 8. 8 km por hora é a velocidade resultante. Então eu já tenho a velocidade da correnteza, tenho a velocidade resultante e agora quero a velocidade do barco. Lembrando que essa figura aqui vai formar exatamente esse triângulo aqui. Vai formar exatamente esse triângulo. E aí eu trouxe o triângulo para cá. Certo? Bora fazer conta agora? Vamos fazer conta. Cadê o verdinho aqui? Vou continuar com o verde. Ó. VB, ó, a velocidade aqui, VB. Ó. VB é a hipotenusa. VC, velocidade da correnteza. E VR, velocidade resultante. Então, VB ao quadrado vai ser VC ao quadrado mais VR ao quadrado. Beleza? VB, portanto, vai ser igual a VC. Posso já tirar a raiz aqui, né? Quem é a velocidade da correnteza? 6 ao quadrado. Qual a velocidade resultante? 8 ao quadrado. Olha só que questão tranquila, galera. Facinho demais, facinho demais. Ó. 36 com 64 vai dar exatamente 100. E a minha velocidade do barco em relação às águas é de 10 km por hora, o módulo. Resposta, letra D de doido. Um abraço, espero que vocês tenham gostado desse assunto. E eu acho que a gente finaliza a cinemática vetorial por aqui. Próxima aula vai ser movimento circular. Um abraço e bons estudos.